Boa noite. Nós já estou me preparando aqui já para começarmos a nossa live, né? Enquanto isso o pessoal vai entrando. E hoje eu sei o quanto essa ministração de hoje ela é importante, interessante, porque ela tem muitas verdades nela, né? Muitas verdades que estão, às vezes passa despercebido pelas pessoas que leem até provérbios e aí passa despercebido, né? Então eu quero que você vai entrando, vai para a gente participar junto, ok? Bom dia. Creio que dentro de alguns minutinhos nós já vamos estar ao vivo, né? Ok, o pessoal vai entrando, né? O pessoal que está entrando aí, boa noite, Mariluza, pastor Danilton, né? Boa noite, eu só estou esperando mais algumas pessoas entrarem para nós podermos participar da nossa live. Ok. Eu estou mudando aqui um negocinho, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu estou arrumando um negocinho aqui no meu celular, viu, gente? Aqui. O pessoal vai entrando aí, eu estou arrumando um negocinho aqui no meu celular. É isso. Ok, pessoal, boa noite, né? Boa noite. O pessoal que está entrando é Beatriz, Mike Lemes, Sussu Coelho. Vamos lá, gente. Eu quero fazer uma oração, né, para nós começarmos a nossa live de hoje. E, como eu disse logo no início, a ministração de hoje ela tem tanto assunto importante, né, que realmente é uma das lives que eu acho que vai ser a que mais vai acrescentar nas nossas vidas. Vai lá comigo e vamos orar então, né, antes de nós começarmos. Senhor Deus, eu oro por essa live. Eu oro para que o Senhor abençoe cada pessoa que vai participar. Me abençoe, Pai, dando sabedoria para que o Senhor me use para abençoar cada um dos participantes, aqueles que estão presentes e aqueles que ainda irão assistir depois desse vídeo. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vamos lá, né? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? E pessoal que está entrando, boa noite. Está sendo muito bom, está sendo muito proveitoso esse estudo e estudar com vocês, porque ao mesmo tempo que eu estou ensinando, eu estou aprendendo, porque vai recapitulando e vai trazendo algumas verdades que às vezes estão escondidas. Mas eu estava observando nos outros vídeos anteriores, os vídeos que têm mais compartilhamento, né, que você mais compartilha, são os que têm mais visualizações. Então eu queria pedir para você, quando finalizar o vídeo, quando ele já estiver baixado aí, ficar disponível, compartilhe no seu grupo. É muito importante, porque eu tenho lá meu número X de amigos, eu compartilho. Você tem o seu número X de amigos, compartilha. Então isso é muito bom para multiplicar a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. O meu intuito é só esse, até porque está no canal da igreja. Então quanto mais pessoas assistindo, mais pessoas vão ligar ao canal da igreja. Ok? Vamos lá então. Hoje nós estamos no capítulo 7, livro de Provérbios, capítulo 7, livro de Provérbios, e diz assim, eu quero ler o verso 1 e 2, porque os primeiros capítulos de Provérbios sempre estão relacionados à orientação, a ensinamento e sabedoria, e não é diferente aqui no capítulo 7, do verso 1 ao 5, mas eu vou ler mesmo o 1 e o 2. Olha o que está escrito. Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Ou, não, em outra tradução fala como a menina dos seus olhos. Eu quero só ressaltar o que eu tenho dito em todas as lives desde que nós começamos.
A Bíblia sempre chama atenção para que eu e você guardemos os ensinamentos de Deus. É tão sério que Salomão, o homem mais sábio que já houve, né, sobre a face da terra, o homem que Deus realmente derramou uma unção de sabedoria acima do normal, ele sempre chamou a atenção e ele sempre colocou nos seus provérbios da importância de obedecermos a palavra de Deus e guardar ela no íntimo, como eu acabei de ler. Falei, no íntimo guarde os seus mandamentos. Então eu quero que você sempre reflita. Não é à toa que Salomão, escrevendo Provérbios, ele repetiu em todos os capítulos a importância de guardarmos os mandamentos e as orientações da palavra de Deus no nosso coração. E aí no verso 2 ele fala, guarde eles como a menina dos seus olhos, né? Dê atenção aos ensinamentos da palavra de Deus, né? Guarda no coração. Tem um texto, eu vou ler para você, só para completar isso que eu estou falando aqui. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, vai completar isso que eu comecei a falar. No verso 21, Jesus diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é uma réplica do que tem lá no livro de Provérbios. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós temos um conceito errado de amor, como se amor é o sentimento que eu tenho em relação a Deus. Não. Amor é quando eu obedeço os mandamentos de Deus, quando eu coloco eles em prática na minha vida. Aí sim, você está amando Deus. Como Jesus disse aqui, verso 21, e esse é o que me ama, aquele que me guarda. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, preste atenção, eu fiz uma relação desses dois versículos hoje para você entender. Amar a Deus é guardar os mandamentos de Deus. Amar a Deus é quando você coloca em prática o que você já aprendeu e que você coloca em prática aquilo que você já recebeu de orientação, ok? Então, o início do livro de Provérbios é isso aí. Agora eu quero pular com você no verso 6. Vai lá comigo no verso 6. Livro de Provérbios, verso 6. Olha o que está escrito. E eu quero falar um pouquinho sobre o tema da ministração de hoje. É que começa todo o desenrolar do capítulo 7 de Provérbios. O próprio versículo já fala. Da janela de minha casa, olhei através da grade. Quem está de fora sempre vê melhor. Você vai entender pela história que alguém está na janela da sua casa e ele olha através da grade, e olha o que está escrito no verso 7. E vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Presta bem atenção. Quem está fora sempre está vendo melhor, sempre vê melhor. Quem está fora sempre tem uma visão mais panorâmica, mais ampla. Por isso que a Bíblia diz aí, no verso 6, da janela da minha casa eu olhei e vi um rapaz, uma pessoa inexperiente, um rapaz sem juízo. Presta bem atenção nisso. Então é interessante quando você está com algum problema, algum assunto, procure alguém que está fora do seu contexto do problema. Procure alguém que está alheio, que não está emocionalmente ligado ao seu problema. Quem está emocionalmente ligado sempre vai ter uma interpretação tendenciosa ao sentimento emocional. Mas quem está fora sempre vai ter uma visão mais panorâmica, mais ampla. E geralmente, vai te dar uma orientação mais certa, mais objetiva, né? Que vai ser mais bênção para você. E outra coisa interessante, no verso 7 fala, e vi entre os inexperientes. Toda pessoa inexperiente, a pessoa jovem por natureza, né?
ele age por impulso, ele age, né, precipitado e tudo mais. Mas quem está fora vê o jovem, e eu falo jovem, não estou falando de 15, 20 anos, não. Às vezes a pessoa tem 30 anos, mas não tem a maturidade, a malícia da vida, a malícia de negócios. Entenda a palavra malícia que eu quero dizer, é a perspicácia, né? Aquele cuidado, né? Aquela atenção, aquele olhar mais crítico. Então é interessante, você está envolvido em um problema, você está sendo levado a ceder a alguma coisa errada. Procure alguém que está de fora. Procure, você está gostando de alguém? Procure alguém que está fora. O que você acha daquela pessoa? O que você acha desse relacionamento? O que você acha, né, de eu namorar com aquela pessoa? Sempre a pessoa que está fora vai ter uma avaliação melhor, mais completa. Não significa que vai ser contrária à sua, mas é uma avaliação melhor e mais completa. Mas eu quero continuar aqui. No verso 10, a Bíblia fala aqui que a história fala de um homem, né, de um jovem em que ele é abordado por uma mulher no meio da rua e ela o convida para ir para a casa dela. E no verso 10 ela diz assim, ó: a mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Mas eu quero pegar essa expressão aí, astúcia. O pecado, ele não vem com chifre. Ele não vem, né, com fogo nele, soltando fogo nele, com chifre, com rabo, né, de demônio. Não vem. O pecado, ele vem cheio de engano, de mentira, de astúcia. Quando a serpente tentou Eva, você vê que ela começou a conversar com Eva. Ela começou a falar, olha, Deus falou para vocês não comerem dessa árvore, do fruto dessa árvore. E aí a Eva disse o quê? Realmente Deus falou para não comer. Aí a serpente falou, mas será por quê? Né? E conversa vai, conversa vem. A serpente com astúcia, por isso eu quero chamar a sua atenção, pecado, cilada, sedução, engano, laço de alma, errado, sempre vem de forma astuciosa, mascarada, com jogos de palavra, com jogo de atitudes e tudo mais. Para quê? Para enganar o inexperiente, aquilo que eu falei logo atrás, para enganar a pessoa desavisada, a pessoa que não busca conselho, que não busca orientação. Então é interessante, é importante você, interessante eu me refiro quando você vê a Bíblia mostrando claramente que o pecado sempre vem com astúcia, sempre vem tentando levar você a um engano e você cai sem perceber. Você entra na cilada sem perceber. Por quê? Porque foi de forma astuciosa que aquilo aconteceu. Eu disse ontem ou anteontem sobre a questão de não ser fiador. Tem pessoas que envolvem em compras ou ser fiador porque o amigo, o colega, astuciosamente usou as palavras corretas, te convenceu a ser fiador e você acabou se envolvendo naquilo que não devia. Enfim, mas eu quero ler agora lá no verso 11. Vai lá comigo no verso 11. Ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa. E eu quero falar sobre isso. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. Olha que coisa interessante. Não olha para esse texto como sendo só uma mulher, mas olha no sentido de pecado, de coisa errada. Fala que seus pés nunca param em casa. Primeiro eu quero falar sobre isso, né? Pessoas que vivem, né, ora na casa de um, ora na casa de outro, ora conversando com um com o outro, sabe? Falando demais, espalhafatosa, falando o que não deve, porque quem fala muito fala o que não deve. Né? Uma hora está na casa de um, falando do amigo, falando do outro. Então tudo é uma situação que leva ao pecado. É uma situação que leva a pessoa a cometer erros. Então a gente tem até que estar atento com isso. Né? Tudo bem que agora a gente não está indo na casa de ninguém, mas vamos esquecer essa questão da pandemia, vamos lembrar do natural como era até então. Olha aí no verso 12, tem até aquele ditado que fala, fulano ou fulano gosta de bater perna.
né? Gosta de bater perna na rua. O verso 12 diz: uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. E tem pessoas que é desse jeito. Parece que a alegria da pessoa, a motivação da pessoa é ficar fofocando aqui, fofoca colar, cria um probleminha aqui, cria outro probleminha colar, né? Já tá em casa planejando aonde que vai, porque tem que falar que a Maria disse que o João, que disse que o Antônio, que disse que o Manuel, sabe? Isso gera muitas situações de pecado. Então guarda isso no seu coração, porque a pessoa, você pode se envolver em tantos problemas, tantas contendas, só porque fica correndo para lá e para cá, né? É por isso que a gente tem que ser um pouco mais discreto na forma de falar, com quem falar, né? Fique mais calado, conte menos da sua vida para as pessoas, exponha menos da sua vida para as pessoas, você vai ver que é sempre melhor. Ah, bispo, então eu não posso abrir meu coração? Sim, mas com pessoas que vão te ajudar, com pessoas que vão ouvir, pessoas que vão te orientar, pessoas que estão fora do seu problema, ok? Vamos lá para frente então. No verso 18, vai lá comigo no verso 18. Aí, essa história da mulher fala que ela aborda o rapaz e ela leva ele para casa, convida ele para casa, e olha o que ele fala aqui no verso 18. O que ela diz para ele? Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, desfrutemos as delícias do amor. Você já viu que o pecado, ele não vem amargo. Pecado, e esse capítulo fala muito sobre isso. Pecado que nos leva a afastar de Deus, pecado que nos leva a desagradar o Espírito Santo, pecado que causa mal e que traz maldições para nós. Ele sempre vem embrulhado em presente. Ele sempre vem com a aparência de algo muito gostoso, de algo muito prazeroso, de algo muito bom. Essa mulher fala com esse jovem da mesma forma. Ela diz: olha, vamos para casa, né? Vamos nos embriagar de carícias até o amanhecer, vamos desfrutar das delícias do amor. Então você vê que o jovem, nesse texto, estava sendo seduzido, enganado, atraído para cair no pecado. Mas olha o que está escrito aqui no verso 19. E aí fala um pouco sobre traição conjugal, traição de amizade, traição. Eu já falei um pouco sobre isso, mas eu quero ressaltar. No verso 19, olha o que essa mulher fala para esse jovem que ela está tentando atrair para casa. 19, ela diz: pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Olha que coisa mais terrível. Ela está traindo o marido dela. Ela está traindo o marido dela. Ela está dizendo: olha, meu marido não está em casa. Ou seja, ele não está em casa, então nós podemos nos prostituir, nós podemos ficar lá. Enfim, olha que coisa mais terrível isso. Quando uma pessoa também fala mal de outra pessoa, é mais ou menos a mesma coisa. Ela diz: olha, fulano está aqui mesmo, posso falar dele. Beltrano está aqui mesmo, eu posso fazer esse comentário, né? Eu posso expor a vida dele. Então grava bem esse verso 19 aqui, quando a mulher diz: o meu marido não está em casa. Resumindo, você não fale mal de outra pessoa se ela não estiver presente. Nós não falamos mal de ninguém, mesmo com ela presente nem ausente. Mas se você quer fazer algum comentário, que seja na presença dela então, para que ela tenha direito de se defender. Agora, se ela não está presente, não haja como essa mulher, a ponto de falar assim: não está aqui mesmo, podemos ir lá e prostituir, ficar a noite toda lá que não vai acontecer nada. Pois bem, agora olha, presta atenção no verso 21. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. Verso 22 também. Imediatamente ele a seguiu
como o boi foi levado ao matadouro, ou como o servo que vai cair no laço. Presta bem atenção nesse texto. Quando você cede a uma tentação, é como um boi que é levado ao matadouro, é como um servo que vai cair no laço. O diabo, quando ele vê você caindo na tentação dele, quando ele vê você fraquejando, quando ele vê você cedendo à tentação dele, é como se ele risse de mim, de você, e dissesse: é como um boi que está indo para o matadouro, é como um animal que está indo para a armadilha. Então presta bem atenção, você vê que o texto de hoje falou muito sobre isso, e ele ainda fala algumas coisas a mais. Então guarda seu coração, não caia no laço do maligno, não deixe o inimigo prender você nas coisas erradas. A Bíblia é tão clara, que o pecado nos afasta de Deus. O pecado te afasta de Deus. E o que cria barreira entre você e Deus é o pecado. O que cria barreira entre você e Deus são as coisas erradas. Então, cuidado. Muita gente tem destruído a vida porque cede às tentações, porque cede às palavras, à sedução, ao engano. Eu vou repetir o que está lá no verso 19, que diz, quando ela falou assim: meu marido não está em casa, ele partiu para uma longa viagem, nós podemos ficar lá e curtir a noite toda. Meu irmão, olha que cena mais maligna. A mulher esperava o marido ir embora para ela sair à caça de homens, para adulterar, para ser infiel. Mas pega essa história e coloca ela para a sua vida. Não seja infiel nas suas amizades. O apóstolo fala isso demais para nós. Não seja infiel, não seja ingrato. Isso é muito ruim. Mas eu quero continuar aqui no verso 23. Ele fala e mostra a consequência do pecado. Jesus disse: porque o salário do pecado é a morte. Olha o que está escrito no verso 23. O jovem vai com a mulher, entra na casa dela, e olha que no verso 23 diz assim: até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Isso é tão sério, Quando você se deixa ser enganado, quando você deixa o inimigo amarrar a sua alma, pode até ser no ressentimento, na mágoa, no ódio, na vontade de pecar, na tentação, no laço de alma com alguém que não é o seu marido, não é a sua esposa. No verso 23 fala: olha, o salário e o fim disso é a morte. O fim disso é a morte, tanto no sentido natural, emocional e espiritual. Ontem eu falei sobre algo aqui muito interessante. Eu disse: olha, tem erros, está escrito em Provérbios, de tão graves, de tão sérios, de tão fortes, que não tem conserto. Eles destroem a própria alma da pessoa. E aí nesse texto fala que o jovem que se entrega a isso, sem saber que essa atitude vai custar a sua vida. Eu posso, diante de vocês, falar sobre questão de fidelidade. Eu vou falar sobre casamento. Eu nunca fui infiel com a minha esposa. Eu nunca fui infiel com a igreja. Então é muito bom, é muito positivo eu poder chegar na frente da igreja e falar: eu nunca traí essa igreja. Eu nunca fui infiel à minha esposa. Eu nunca fui infiel aos princípios que eu tenho aprendido desde 1987. Sabe por quê? Porque eu sei que ser infiel, trair, deixar o pecado me levar, vai me custar a minha vida. Vai custar a minha vida, vai custar tudo que eu planejei, tudo que eu projetei, vai custar a minha vida. Então é por isso
que eu digo, quando eu estou vendo que o inimigo está ao redor, eu dou um jeito de dizer não, de afastar, porque isso vai me custar a vida. E eu não quero perder. Eu não quero perder tudo que Deus já me deu. Eu não quero perder meu casamento. Eu não quero perder o testemunho que eu tenho diante da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, do meu sogro, dos meus cunhados, diante da igreja, diante de vocês. Eu não quero. Isso custaria a minha vida. Então eu não quero perder. Eu quero ir para o verso 25, e nós já estamos encerrando já a nossa live de hoje. No verso 25 diz assim: não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Presta atenção no que eu estou falando para você, meu irmão, minha irmã. Não se entregue para as coisas erradas, não vale a pena. Tinha um amigo em Rio Verde, quando eu morava lá, amigo e irmão da igreja. Ele era usuário, ele de vez em quando ele usava droga, ele ficava, ele tinha recaída, ele ficava muito tempo usando. E numa dessas que eu participei, ele sumiu, não atendia mais celular, desapareceu. Depois de uns 3, 4 dias, nós o encontramos. Eu o encontrei. Dentro de uma casa, ele construía a casa comigo. Um lixo, ele. Né? Uma coisa lá jogada, sujo, fedido, só usando droga o tempo todo. Porque quando ele dava essas recaídas, ele ficava muitos dias usando droga. E eu vendo aquela situação dele, eu olhava para ele e pensava, Deus, como que pode? Ontem ele estava um homem lúcido, limpo, trabalhador, e hoje está nesse lixo. Por quê? Porque ele entregava o coração dele para essa dependência, e essa dependência destruía a vida dele naqueles dias. Né? Ela vinha para matá-lo, ela vinha para destruir a vida dele. E é assim que acontece quando uma pessoa se envolve com pecado, com coisas erradas. E não é só a questão de traição, de infidelidade, é qualquer tipo de pecado. E no verso 26, o último versículo, ele diz assim: muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. Então você vê que não está se referindo àquela mulher, está se referindo ao pecado. Muitas são as vítimas do pecado. E o pecado matou e mata multidões. É o que está escrito aqui no verso 23. Os que matou são uma grande multidão. Eu quero finalizar chamando a sua atenção. Não entregue a sua vida para as coisas erradas. Fuja daquilo que te faz mal. Fuja daquilo que te prende no pecado. Se você alimentar esse lado, o lado da tentação, das suas fraquezas, você inevitavelmente vai cair no pecado. E eu vou repetir o que Jesus disse, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, reflita sobre isso. Tem pessoa, um dia desses, a nossa funcionária, a Patrícia, ligou para uma cliente oferecendo um tipo de roupa. A cliente disse assim: não, eu não estou usando mais esse tipo de roupa aí, estou usando agora roupa mais decotada, roupa mais curta e tal. A Patrícia falou: mas por quê? Ela falou: eu esfriei, a pandemia veio, a igreja fechou e eu esfriei, e agora eu voltei para as coisas que eu fazia antes. Você está vendo? Essa mulher ela foi seduzida por aquilo que já era a fraqueza dela, e ela entregou o coração dela para isso, e o que ela estava conseguindo alcançar em Deus, ela perdeu, voltou atrás. Quero finalizar, o pastor Francisco está aí, boa noite pastor e todos que entraram. Quero finalizar fazendo uma oração, e que você reflita. Na segunda-feira nós estaremos aqui no capítulo 8 em diante de Provérbios, e eu quero que você
compartilhe esse tipo de live, porque ela é um ensino bem prático, bem objetivo, rápido, serve para tantas pessoas, né, para os seu grupo de amigos do Instagram. Compartilhe. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão assistir. Aquela primeira live, nós já passamos de 420 visualizações. A de ontem, já tem 355 visualizações. Sabe por quê? Porque foram lives que as pessoas mais compartilharam. Então eu queria que você fizesse isso pelo Evangelho, pela obra de Deus. Compartilhe para que mais pessoas ouçam e recebam de Deus também. Vamos orar, encerrando essa live. Senhor Deus, eu oro por cada pessoa que participou dessa live e por aqueles que ainda irão assistir. Que o Senhor nos guarde e nos livre do pecado. Nos livre, Deus, de sermos seduzidos por palavras astuciosas, por situações que morte, vai trazer só dor e sofrimento. E o Senhor nos chamou para vencer, o Senhor nos chamou para vivermos uma vida em santidade, e é assim que nós vamos viver, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Foi muito bom poder estar aqui compartilhando com vocês. Eu fico com vontade que amanhã tivesse, mas como não tem, na segunda-feira, às 19h30. É importante você colocar algum lembrete para você entrar na hora certa, tá certo? Para a gente começar, porque é muito rápido. Deus abençoe. Domingo aqui, nós teremos o culto às 10 da manhã, o culto de casais às 15 horas lá na sede e à noite às 19 horas. Deus abençoe vocês. Até a próxima live, ok? Até mais, gente.